Boa noite! Começando mais uma edição de Os Analistas. Hoje, acho que eu pretendo que seja um programa mais suave. Talvez não se fale nem em dinheiro hoje. Longe daqueles 90 milhões de ontem. 90 milhões do lixo. O senhor se lembra, a senhora também, né? Muito mal explicado. Convidei um caboclo do governo para vir aqui amanhã explicar. Estou esperando a resposta aqui. Vamos ver. Hoje nós vamos receber um acadêmico, um estudioso e também um homem que faz as coisas acontecerem no âmbito do marketing político. Juliano Corbellini. Seja muito bem-vindo, Juliano, aqui aos Analistas. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Nathaniel. Queria agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui nesse programa. Já tentamos, né, Nathaniel? Umas duas vezes. Mas o homem é ocupado demais. Foi no meio do processo eleitoral, estava difícil. Aí é difícil. E era até, mesmo. Talvez não fosse oportuno. Certo. Mas assim, nós, Nathaniel é que adora a Agenda 7, né? Então, o mote aqui que a gente pode começar a entrevista, você está visitando o Maranhão? Eu sou contra a Agenda 7. Contra a Agenda 7. Você está sempre um pé lá, outro cá, Rio Grande do Sul, Maranhão, dividindo os seus trabalhos. E agora você está chegando aqui para lançar um livro que conta, digamos, uma jornada, uma empreitada do atual governador Flávio Dino nas suas últimas 3 eleições, que 2010, 2014 e 2018, e você coloca, interessante, o subtítulo A Derrota do Grupo Sarney no Maranhão. Tá chutando cachorro morto, né? Não tem sentido, não. Na verdade, assim, esse é um livro que eu comecei a construir depois de 2014 e ele foi... o projeto foi demorando assim, para se concretizar e foi mais oportuno deixar para depois da eleição de 2018. O livro é, em primeiro lugar, um manual de marketing político. Ele é um livro sobre marketing político, voltado muito para quem se interessa pela área, para estudantes, para quem pretende ingressar nessa carreira, que é um livro que discute os conceitos fundamentais de marketing, o próprio papel do marketing e do marqueteiro nas eleições. É um livro que fala sobre conceitos como planejamento, como estratégia, como você faz uma pesquisa correta, discute muito questões de estética, o quanto a estética ela faz diferença na veiculação de uma mensagem política. Esse debate sobre o marketing político que a gente faz no livro, a gente faz estruturado em torno da experiência das 3 campanhas de Flávio Dino que eu tive a honra de coordenar aqui no Maranhão. Né? É um case dentro do trabalho. É um case onde a gente vai costurando, né, a discussão sobre marketing político em cima dos cases da campanha e de outras campanhas que eu participei, como a campanha para a Prefeitura de Porto Alegre, Prefeitura de Recife, Governo do Rio Grande do Sul. A gente traz outros exemplos. Agora, o fio condutor é a campanha de Flávio Dino, por quê? Porque a derrota eleitoral do Grupo Sarney, ou a vitória de Flávio Dino em 2014, ela é um marco histórico assim, no Brasil. Acho que ela merece ser estudada, porque é o único caso que nós tivemos, aí, depois da redemocratização, de uma oligarquia política regional, ou, para a gente não usar esse termo, de um grupo político que está há muito tempo no poder, no estado do Norte e do Nordeste, que é uma derrota que é feita sem o apoio do governo central. Se a gente olhar Bahia, se a gente olhar Pernambuco, se a gente olhar outros estados do Nordeste, a gente tem também um processo de sucessão, né, nos grupos que comandam a política local, que ele acabou sendo feito com o apoio do governo federal. A própria vitória de José Sarney no Maranhão, na década de 60, ela é uma vitória que é feita com o apoio do governo central. Mas esse caminho também já foi aberto ali para o Zé Reinaldo em 2006, provou-se ali que era possível. Né? Mas ali, esse é um outro, eu acho que é um outro fato histórico que envolve a eleição do Flávio em 2014. O Zé Reinaldo, ele é uma ruptura interna, claro, né, dentro do grupo que então estava no poder. E ele consegue eleger o sucessor, no caso Jackson, ainda com dentro do Palácio dos Leões.
Então, assim, a primeira eleição onde efetivamente se elege um governador e um senador contra o Palácio dos Leões, né, foi a eleição de 2014. E a vitória de 2014, que é o que a gente procura contar, ela, na verdade, começa a ser construída em 2010. Com uma mudança na inflexão, onde a gente tem, eu acho que, dois processos. Assim. A gente tem, primeiro, um descolamento da elite política maranhense em geral do que estava acontecendo embaixo na sociedade maranhense. Isso vale, inclusive, para o setor da própria oposição. Tá? Então, assim, uma incapacidade dela de olhar que começava a se formar uma opinião pública mais autônoma e que o Maranhão não era mais aquele em que os chefes políticos, né, comandam os processos de uma maneira férrea e inexorável. Então, por um lado, nós temos isso em 2010 e, por outro, a gente tem uma mudança na inflexão do discurso da própria oposição com o Flávio Dino. Então, o livro poderia se chamar A Derrota dos Leões, poderia. Mas fora do Maranhão, poucas pessoas iriam entender. Inclusive... Até porque os leões nunca perdem. Independente de quem esteja lá, eles é que comandam. Os leões ficam lá. Né? Quem está nos leões... O governador diz que eles não diriam mais para o povo. Né? Mas, Juliano, assim, é interessante essa discussão, porque assim, eu enxergo, né, e faço um paralelo muito com a comunicação e com a revolução que foi a internet nesse processo. Porque nessa estrutura oligárquica todinha que comandaram o Maranhão aí durante décadas, né, existia, né, um controle total dos meios de comunicação. E a população não tinha acesso a outro meio de informação, a não ser os meios de comunicações oficiais, impressos, em época de eleição, aqueles panfletos apócrifos e tal, mas aquilo ali não dava legitimidade. Quando houve uma ruptura disso com a internet e as pessoas começaram a se manifestar, aí eu concordo contigo, acho que foi perfeita a tua análise, que o grupo não conseguiu identificar esse vácuo ali, esse flanco que foi aberto ali, que foi corroendo o próprio grupo internamente. Por quê? Porque a população passou a enxergar aquela forma quando alguém se manifesta contra isso mesmo, tudo, e começa a criar aquele movimento ali das pessoas de um grupo. Acho que foi isso ali também, na minha determinante para o enfraquecimento do Grupo Sarney, porque não se preparou, né, como veio, né, brilhantemente o grupo de Flávio Dino, né, quando chegou muito forte nas redes sociais, e em 2014 a gente teve essa coisa mais acentuada, porque a internet não estava nem tanto como era hoje, mas já era um modelo que já existia, e veio aquela onda avassaladora. E terminou com uma peça, né, fenomenal, aquela Carta aos Maranhenses ali, que quem brigava por aquela mudança ali, quem lutou por aquilo ali, né, é emocionante aquilo ali. Acho que foi um complemento geral ali, acho que o grupo, acho que como você estava contando na campanha, percebeu isso, sabe, conseguiu sintetizar tudo, a mídia tradicional e a força que estava emergindo das redes sociais. Eu acho que é assim, Nathaniel, a gente tem várias coisas que concorrem assim, para essa mudança no Maranhão. E, primeiro, assim, as sociedades elas amadurecem na frente da elite política, da elite universitária, da elite econômica. Isso não acontece só no Maranhão. Então, a vivência democrática no Brasil, o experimento de nós termos várias eleições, quer dizer, tudo isso, o Maranhão não é uma ilha, nenhum estado é uma ilha, quer dizer, então era um estado que está vendo o que está acontecendo no resto do país. Isso vai criando um amadurecimento social assim, que nenhum esquema de poder ele consegue manter eternamente. Se a gente olhar, não é o nosso assunto aqui, mas se a gente olhar agora a eleição de 2018, a gente tem um outro momento assim, que no plano nacional a gente tem uma dissociação cognitiva das elites políticas brasileiras que estavam pensando as pessoas. Tanto que poucos, tanto do lado do PT quanto do lado dos adversários do PT, conseguiu enxergar e antever a eleição do Bolsonaro. Então, assim, primeiro, as sociedades amadurecem na frente da política. Tá? E as elites políticas em geral, eu não estou falando especificamente do Grupo Sarney, mas dos estamentos políticos em qualquer lugar do mundo e de todas as cores ideológicas, tendem a ver o mundo conforme os seus olhos. E às vezes é muito difícil ver o mundo aos olhos das pessoas. Né? Tanto que parte do exercício de 2010, assim, na inflexão do discurso da campanha de Flávio Dino,
foi olhar o Maranhão e apresentar um discurso sobre o Maranhão de um jeito diferente, inclusive do que a própria oposição tratava antes. Depois a gente pode falar sobre isso. Eu acho que de um lado isso. E de outro lado, a gente tem uma revolução no mundo da comunicação, que é a revolução das novas plataformas. Quer dizer, a internet e, mais recentemente, o WhatsApp constituem um outro mundo de comunicação em que o cidadão ele é mais autônomo e mais empoderado. Então, eu concordo contigo. Acho que a gente tem uma quebra, a gente não tem uma quebra de monopólio superestrutural, mas as pessoas escapam por outro lado. Né? Então, eu acho que esse advento, isso é uma coisa, inclusive, que chamava muito a nossa atenção. A gente chegou aqui em 2010. Eu considero, Juliano, como a quebra do monopólio do conteúdo. E eu acho que e do empoderamento. A comunicação, ela deixa de ser uma coisa só vertical, de cima para baixo, ela passa a ser uma coisa horizontal. Né? Ela passa a ser um processo de troca, não passa a ser um processo só autoritário, de uma única via. E isso é uma revolução contínua. E quando a gente chegou em 2010 no Maranhão, uma das coisas que nos chamaram a atenção para a gente, olha, há um problema assim, de um brutal monopólio fechado na lógica do sistema de comunicação, mas tem um mundo que ferve por baixo, que é um mundo muito rico, que é o mundo digital. Né? Inclusive, assim, em pequenas cidades do interior, os blogueiros das cidades do interior são autoridades locais, são pontos de referência. Porque o que eles falam repercute lá. Então isso foi uma mudança também muito importante para a gente quebrar essa lógica e finalmente o ocupante dos Leões perder a eleição. Aproveitamos aqui para fazer a nossa primeira parada, porque em 40 segundos a gente não vai mais desenvolver a próxima ideia. Voltamos já já.